consciência que não foi nós que escolhemos quem? Porque esse nós, concernente o nosso eu, que é a nossa natureza pecaminosa, jamais queríamos escolher a Deus, porque houve uma escolha primeira do mundo. Nós estávamos mergulhados no mundo, estávamos cegos, o mundo nos enganou muito tempo. Nós estávamos tão cegos que o mundo apresentava para nós a prostituição e a gente achava que era muito gostoso e prazeroso. Isso fazia bem a nossa alma. Um dia nós estávamos tão cegos que o diabo oferecia a bebida como um conforto para nós, e a gente aceitava a bebida como um consolo para nós, como a solução dos nossos problemas. O diabo, ele cegava a nossa mente naquela época. Quando nós estávamos em certos problemas, o diabo ele apresentava para nós a bebida como se, ó, vai tomar uma, vai esquecer os problemas. Olha que engano do diabo, né, Marcos? Quem já bebeu aqui? Já bebeu aqui? Já bebeu, Ligia? Nunca não? Já bebeu, Manuel? Mas é o que? Casca de pau, fubuia, pedra 90. E quando vocês também eu bebia, quando a gente estava passando dificuldade, o que vinha o pensamento? Vamos tomar um para esquecer os problemas, né? E você que bebeu sabe muito bem que na hora da bebida parece que é uma falsa paz, né? Eu quando bebia, eu ficava besta, queria pagar para todo mundo. Quem tivesse no rol de bebida comigo, que quisesse ser meu inimigo, pagasse a conta. Era meu inimigo, era eu que tinha que pagar. Tem outros quando bebe, fica violento, né? Cheio de razão. Tem outros que dá para chorar. Como o diabo engana as pessoas, diga aí. Outros ficam ricos, só conta a grandeza, não é? Interessante que os problemas, Ju, vai embora. Quem está bebendo não tem problema, apenas está mergulhado no problema e não sabe a profundidade do buraco que se encontra. Aí você vai naquele rol de bebidas lá, né? O sindicato, a gente chama de sindicato ali. Ali ninguém tem problema, tá todo mundo ali. Mas o diabo é tão sujo, amada igreja, que aqueles que ficam na rodinha dependendo da bebida, parece que tudo vira japonês, né? Parece que tudo se parece. Não é? E quando Jesus nos chamou, igreja, muitos de nós estavam nessa situação. Então você acha que eu e você, naquela podridão que nós estávamos, na sujeira que nós estávamos, a gente queria sair do rol daquele pecado para buscar a Deus? Nunca. Por isso que a palavra diz que não é nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu. E geralmente quando o Senhor nos escolhe, está aprofundado dentro de problemas que, humanamente falando, não tem mais jeito. E é assim que Deus nos chama. E a palavra diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Nós temos ouvido muito a voz de Deus chamando a gente, e a gente, o coração endurecido. A palavra diz que não foi nós que escolhemos a Cristo, foi Ele que escolheu. Agora o seguinte: Jesus nos tirou da prostituição, do adultério, da cachaça, do vício. Ele tirou para quê? Qual o propósito? Só tirar a gente daquela situação? Ele tem um propósito nessa vida. Jesus nos chamou para um propósito, igreja. E você sabia que tem muitos crentes hoje que não sabem ainda qual é o propósito de Deus na vida da pessoa? Você já perguntou para Deus:
para saber para que Deus te chamou. Parei. Muitos estavam desenganados, vida destruída. O Senhor nos tira, nos limpa, nos prepara, nos fortalece, nos capacita. Para quê? Deixou limpinho e só isso? Ele tem um propósito. Ele poderia ter escolhido outras pessoas da nossa família, mas Ele te escolheu. Foi Ele que te escolheu. Aquilo que Ele confiou nas tuas mãos, é você que tem que fazer. Não é teus parentes, teu marido, esposa. É você. A cada um de nós, Ele nos escolheu com um propósito específico, igreja. Aquilo que Deus confiou nas minhas mãos para eu fazer, nenhum de vocês faz. Aquilo que Deus escolheu você, um propósito para você fazer, não espere ninguém fazer. É você que tem que fazer. E para que Jesus nos escolheu? Para estar apenas com o título de crentes. Eu faço parte da Igreja Batista Betel, eu vou para o culto domingo, eu vou terça, eu vou quarta de tarde, eu vou na quinta noite, eu vou no domingo às 18 horas, e só isso? Não, igreja, não foi só para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou, e vos nomeei para que vades e deis o quê? Que fruto é esse? Que fruto é esse? Qual o primeiro fruto? Quando uma pessoa passa por um processo de um novo nascimento, qual o primeiro fruto que é implantado dentro da pessoa? Arrependimento. Fruto de arrependimento. Por que, igreja, arrependimento? Porque o reino dos céus, ele não desce no coração de um ser humano se não houver o quê? Arrependimento. Arrependei-vos, e é chegado até vós o reino dos céus. Há muitas coisas no nosso coração que precisam ser revistas na nossa vida. Jesus nos chamou para primeiro produzir fruto de arrependimento, e o vosso fruto permanecer dentro de nós. Esse fruto é arrependimento, igreja. Precisamos arrepender todos os dias diante do Senhor. Precisamos autoavaliar a nossa vida. Primeiro, preciso fazer uma reavaliação da minha vida. Como é que está o meu coração? Toda hora ele está querendo me apunhalar. Toda hora ele quer guardar dentro dele algo que quebra o princípio de Deus. Que permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos o quê? Olha a condição que o Senhor está dando para nós quando Ele nos chamou. Para que tudo aquilo que nós pedirmos ao Pai, Ele vos conceda através do Filho. Mas para isso acontecer, amada igreja, eu preciso ter um fruto de arrependimento dentro de mim. Eu preciso ter um quebrantamento no meu coração. O nosso coração, ele tem uma tendência muito forte para a soberba, para o orgulho. Quer ver uma coisa? Basta alguém te apunhalar, lhe dar uma beliscada, só isso, né? Você vê que o leão, a fera que está dentro, ele sai logo, ele já começa a te azunhar. Um coração que não tem aquebrantamento, amada igreja, na hora que é tocado algo no coração, como que nós iremos pedir o Pai no nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor o conceder através do Espírito Santo, que está ligado ao nosso espírito, e o nosso espírito não tem um fruto de arrependimento? Não funciona. Por isso que muitas vezes nós professamos o nome de Jesus, e este nome de Jesus não funciona. Por que não funciona? Porque a minha boca está professando o nome, aonde a fonte deste nome está apenas no meu espírito. Egoísta, orgulhoso. Ele não está sendo proveniente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele está entristecido com o nosso espírito. Ele não tem espaço no nosso espírito, por conta, amada igreja, que não há fruto de arrependimento dentro de nós. Nós continuamos às vezes fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes de Jesus nos chamar.
Antes de Jesus nos chamar, amada igreja, a palavra diz em Efésios capítulo 5:8, vai, Efésios 5:8. Ora, o estado que nós estávamos antes do Senhor chamar a gente. E esse estágio não pode continuar na nossa vida. Não podemos permanecer no mesmo estado que nós estávamos antes que o Senhor nos chamou, igreja. Aquele que o Senhor chamou, ele deu vida. Ele passou pelo processo de uma transformação, que ele saiu de um processo de uma filiação biológica, e agora ele ganha mais uma segunda filiação, que é a filiação espiritual. Jesus chamou, ele criou dentro de nós o Espírito Santo dentro de nós, e nós não podemos mais permanecer nesse estado que nós estávamos antes, porque no outro tempo, o que é que nós éramos no tempo? Trevas. Não era assim o nosso estado? Não era assim o nosso estágio? De João 15:16. Quando Jesus nos chamou, como que nós éramos? Trevas. Não tínhamos luz. Estávamos mergulhados em densas trevas. Por isso que os nossos olhos não conseguiam enxergar o mundo espiritual de Deus. Por isso que nós, quando bebíamos, queríamos beber mais. Por isso que o homem, quando rouba, ele quer roubar mais. Quando ele peca, quer pecar mais. Quando ele tem ódio, quer odiar cada dia mais. Por quê? No outro tempo, que tempo era esse? Qual era esse tempo aqui? Era o tempo que eu e você não tinha encontro com Deus. O tempo que eu e você não tinha encontro com Deus, nós não tínhamos luz. Nós tínhamos dentro de nós o quê? Trevas, e andávamos sobre as trevas. E nós achávamos que nesse caminho de treva tudo estava perfeito e se encaixava perfeitamente na nossa vida. Aí a palavra diz: há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é tortuoso. Igreja, o final deste caminho nos levou a muito sofrimento. Por isso que a nossa vida hoje, a minha vida hoje, a tua vida hoje, é um reflexo dessas trevas que nós andávamos. Aquilo que nós cometíamos dentro das trevas nos trouxe consequência aos dias de hoje. Observe uma coisa: mesmo andando nas trevas, volta lá, mesmo andando nas trevas, a gente cometeu muitos atos que feriu o coração de Deus. Esses atos nos levou a uma condenação eterna. Nós estávamos condenados eternamente a passar o resto da nossa vida no inferno. Era ou não era? Mas o que aconteceu? O Senhor nos chamou, nasceu no nosso coração o fruto do arrependimento, se arrependemos, saímos das trevas, estamos na luz agora. E por que algo que nós cometemos nas trevas, por que eu estou na luz e eu pago consequência? Porque simplesmente, igreja, nós somos libertos da consequência do pecado eterno, mas não fomos libertos da consequência dos erros que nós cometemos. Isso quer dizer, o pecado que nós cometemos nos trouxe uma consequência, e estas consequências deixou sequela na nossa vida física. O pecado tem uma consequência, e esta consequência Deus não isenta em nossa vida. A consequência do pecado, que é a morte eterna, quando há o fruto de arrependimento, o Senhor apaga. Aquele pecado não condena nós mais na vida eterna. Vocês estão entendendo, igreja? Se o pecado que eu e você cometeu, e um dia você pediu perdão a Deus, houve um fruto de arrependimento, você se arrependeu daquilo, no mundo espiritual, aquela condenação eterna não te leva mais ao inferno, porque foi lavado pelo sangue de Cristo através do fruto de arrependimento. Mas tem uma coisa, eu não posso esquecer que o pecado, ele tem um poder de destruição.
em duas áreas. O pecado tem um poder de destruição na vida eterna quando a pessoa não se arrepende, mas de um outro lado, o pecado tem uma consequência que trará no mundo físico. Esse Deus não abre mão. Então a minha vida e a tua vida hoje, nós colhemos consequências de pecados que nós cometemos ontem, lá no passado. Mas as consequências do passado, do pecado do passado, não me condena mais na minha vida eterna. Por quê, pastor? Porque nasceu no meu coração um fruto de arrependimento e eu creio que Deus me perdoa. Uma coisa é você crê que Deus te perdoa daquela condenação eterna do pecado, e outra coisa é você também crer. E você não pode estar se acusando. Será que Deus perdoou? Deus perdoou, mas a pessoa não perdoou. Pode falar. Fala aí, irmã, para todos ouvirem. Assim, a pessoa fica pensando: será que Deus me perdoou? Será que eu vou sofrer essas consequências? É porque Deus não me perdoou? Surge aquela dúvida, né, na pessoa. Quantas vezes isso acontece na tua cabeça? Deus, a palavra diz, quando Deus perdoa um pecado, Ele coloca no mar do esquecimento. O que vai para o mar do esquecimento, o que vai na memória de Deus apagar, que Ele não lembra mais, é a condenação eterna. Aquele pecado não pode mais te condenar. O que acontece? Só que eu fico a pensar: será que Deus me perdoou? Eu começo a me acusar. Eu começo a apontar, me acusar. Será? Isso no mundo espiritual vai lhe trazer um efeito devastador na tua vida. Então você não se arrependeu, você não crê que você se arrependeu, então você está voltando a fazer as mesmas práticas do pecado. E o Espírito Santo está não te condenando, está te alertando: pare com isso. Aquela prática de pecado que você não faz mais, não pode mais te condenar. O meu Espírito Santo não pode cobrar mais de você algo que você não está fazendo. Agora o diabo pode te acusar de algo que você não está fazendo, para levar em conflito a sua mente. Você não está praticando aquilo ali, mas o diabo está tentando te acusar como se você está fazendo aquilo ali. Você passa a se autocondenar. E é muito perigoso isso. Cuidado com isso. Agora, por que eu volto sempre à tona de consequências de pecado que eu fiz no passado? Isso aí tem brecha para Satanás. Como ele não lê os seus pensamentos e os nossos pensamentos, e não pode acusar, porque ele não é onisciente, mas o diabo está sempre ouvindo o que a gente fala, pegando tudo no ar, e não tem mais uma condenação naquele pecado, porque houve um arrependimento. Mas hora vai, hora vem, você vai lá atrás e lembra, e você fala, e na hora que você fala, você abre uma legalidade, e na hora que você abre uma legalidade, o diabo vem com todo o peso lá do passado para a tua mente, no presente. Deus não é culpado por isso, é o nosso coração que é muito mal, Lígia. Eu estou dentro da igreja, ouvi Deus me chamar, não entendi que provocou dentro de mim a consequência desse encontro entre o meu espírito e o Espírito de Deus. Houve uma consequência de fruto de arrependimentos. Eu agora não estou mais crendo nisso. O maior problema da humanidade hoje, dos crentes hoje, amada igreja, é de estar vivendo em um presente como se estivesse no passado. Não esqueceu o passado, não desgrudou do passado, está ligado a um passado.
Quando fala de passado, fala de trevas. Essas trevas aqui, amada igreja, a qual fala a Bíblia, estava na nossa vida antes do Senhor nos chamar. Eu não preciso mais ir às trevas para buscar reforço, para tentar apagar a luz que está presente na minha vida. Eu vou ter consequência nisso. Eu vou ter uma vida desastrosa na minha vida. É eu que estou provocando tudo isso, não é Deus. É eu que estou chamando a existência do que não existe para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para a minha vida do dia a dia. Eu estou chamando a existência de algo que não existe. As trevas não existem mais na minha vida. Por quê, pastor? Porque que no outro tempo eu era trevas, mas a luz me chamou. Eu não preciso buscar mais naquelas trevas para meu dia presente. Eu não dependo mais disso. Eu não faço parte mais disso. Sabe por quê, igreja? Porque agora somos luz. Agora é as trevas que tem que correr da luz. Não é essa luz que tem que buscar lá. A treva para tentar apagar essa luz que está dentro de nós. Olha que guerra aqui. Toda vez que você abre a tua boca para lembrar de um passado e produzir na sua boca, lembre que primeiro vai para a mente. Primeiro vai para a mente. Você processa aqui. Depois que processa aqui, vai ter uma reação. A sua fala vai dar esse registro. E esse registro é uma fala. E esta fala é espiritual. Você dá forma a isso. Aquilo que você pensou, que o pensamento é espiritual, você dá uma forma física, que é a palavra. Porque a palavra dá uma conotação no mundo espiritual. Tudo que é ligado nos céus é ligado na terra, e tudo que é desligado na terra é desligado no céu. A minha palavra, ela é espiritual, ela vai no mundo espiritual e ela dá uma forma no mundo espiritual. Aí o mundo espiritual que está aguardando do mundo físico uma autorização para agir, é nós que damos essa autorização. Seja o mundo espiritual de Deus, ou seja o mundo espiritual do diabo. Os céus, para se manifestar, precisa de uma autorização do físico para agir. Lembra Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta aí. Se Jesus está batendo na porta do coração, ele está dentro ou está fora? Eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. Agora, se você não ouvir a voz, endurece. Por que não ouve com os ouvidos espirituais? Porque se cumpre a palavra: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Quando se fala o coração, fala a nossa vida, o nosso espírito. Aí há uma reação no espírito. Deus, não, eu não quero. Deus respeita, fecha a porta. Como nesse mundo não há sequer um ser humano neutro, ou melhor, não existe uma luta, um campo de batalha neutro, o homem, ele está sob influência de Deus ou de Satanás. Não existe um ser humano neutro neste mundo. Ou ele está sob influência de Deus, ou está sob influência de Satanás. Tanto o mundo espiritual de Satanás só vai agir no mundo físico com autorização. O mundo espiritual de Deus só vai agir quando encontra autorização. O que acontece com a minha fala? Como a minha fala e a nossa fala é espiritual, ela vai no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele ouve o que veio do físico. Existe um filtro. Quando a palavra ela é direcionada ao mundo espiritual de Deus, Deus cuida em honrar as suas promessas. Deus materializa e devolve para nós do mundo espiritual. Ele vai ser materializado. O que saiu foi espiritual, vai no mundo espiritual. Deus materializa aquilo que saiu da nossa boca
que foi para o mundo espiritual de Deus e nos traz como recompensa por aquilo que nós plantamos. Mas quando eu abro a minha boca para dizer algo que veio daquelas trevas, em outras palavras, Deus coloca no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus não lembra. Nós, com a nossa mente perversa, treinada para o mal, a gente vai no baú lá atrás das trevas, lá, ó, a gente abre, eu estou com saudade, deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Aquilo que mais nos machucou, aquilo que mais nos magoa, aquilo que mais fere, está lá dentro. Observe, por que não vai na luz, que é Jesus, que tem tantas promessas boas para nós? Por que ao invés de vir aqui na luz, vai lá nas trevas e vai bagunçar lá dentro, procurar aquilo que Deus não lembra mais, aquilo que a luz que é Deus não lembra mais, a nossa mente começa a lembrar, volta para o passado, para o presente. Eu saio do passado, venho para o presente. O que é que eu vou trazer? A minha boca vai ter uma reação, porque a boca denuncia o que está aqui dentro. O que está aqui dentro vai estourar para o mundo espiritual. O diabo ele nem sabe, porque é pensamentos na alma. Eu fui buscar lá, a minha boca está enfurecida. Agora, ei! Aí você vai lembrar de algo que está lá. O teu presente vai se tornar trevas. E por você tornar esse presente treva, vai lhe trazer sérias consequências. Talvez consequências irreparáveis. É como se nós pegarmos um punhal e para de se furar. Não, mas eu quero, para de se furar. Uma hora dessa pega numa veia aorta dessa daí, em lugar vital, tu vai morrer. E você está se matando. Houve um treinamento. Passamos o tempo todo na nossa mente treinando ela, não para vir aqui, mas treinando ela para estar ligada às trevas. Isso é um problema sério na igreja hoje. Isso é um problema sério na nossa vida hoje. Lembre o que nós lemos lá em João 15:16, igreja. Efésios 5:8 diz que nós estávamos e fazia parte, mas João 15:16 diz que Ele nos chamou, nos escolheu e tirou das trevas, igreja. E às vezes nós estamos com saudade disso aqui, ó. Você está com saudade disso? Vai sofrer. Você está com saudade do teu passado? Vai sofrer. Apague isso. Você começa a orar diz, Deus, coloca anjo com espada de fogo na minha boca. Senhor, eu quero emudecer. Ainda que eu lembre do que está lá nas trevas, de coisas que eu deixei lá, e que Deus não lembra mais, eu estou lembrando, eu não vou dar vida a isso. Eu não vou dar forma a isso, porque eu vou criar um monstro para eu mesmo brigar. É o que acontece na mentalidade de muitos crentes. De que se queixará o homem dos seus próprios? Está lá nas trevas. Eu não faço mais parte. Pastor, não é porque é o Senhor. Treine a tua mente todos os dias. Treine ela todos os dias. Treine ela todos os dias. A palavra diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. Jesus me dará sabedoria da tua mente. Jesus, se vocês tão somente começar a estar ligado com os céus, amada igreja, é louvor, está no seu celular, tem tantas coisas maravilhosas, internet, para te edificar, mensagens, tem uma série de coisas, igreja. Eu gravei uma mensagem essa madrugada, aí teve um rapaz que me mandou uma mensagem para mim: pastor, eu me arrepiei todo. Falou comigo. Eu estou aqui, pastor, com minhas lágrimas nos olhos. Um rapaz. A palavra de Deus vai no mais profundo na mente de um ser humano.
Aí tem uma confusão entre casais. É uma confusão entre pai e filho, filho e pai. É esse momento que o diabo armou um cenário e nos convidou para estar no meio. Satanás, ele forma uma plateia, convida todos os demônios, coloca um ringue e chama o casal para dentro. E a gente vai, igreja, como o boi vai para o matadouro. O diabo armou o cenário, acendeu os holofotes, as legiões de demônios ocupando todo o espaço, e o casal do crente no meio. A luta vai começar. O diabo está esperando só receber o sinal. Foi sinalizado, o diabo entra em ação. E aí começa um brigar com o outro. Isso, pau. Vai lá. Lembre o que vocês eram antes. Vocês estavam nas trevas. Lembra que lá nas trevas, o seu Deus, Ele não apagou o teu passado. Tem muita coisa lá, vai lá dar uma olhada. Interessante como o mundo espiritual interage na mente do ser humano. Interessante o poder limitado que o diabo tem para interagir na mente humana. Ele manipula a mente humana. Pastor, mas como é que é? O diabo entra dentro do cérebro, pastor? Aí tem os vasos sanguíneos, tem lá os neurônios. Como é que é isso aí? Tudo isso aí é físico. Tudo que está dentro da nossa cabeça é físico. Massa cefálica, isso é físico. Sangue é físico. Nada disso pensa se não tiver uma alma que utiliza aquilo ali. A alma é o ser espiritual a qual nós somos. A minha alma, eu que sou um ser espiritual, eu estou sendo agora manipulado porque eu dei autorização. Eu dei permissão a Satanás, que é um ser espiritual, para agir no meu ser espiritual. E quando ele interage, exatamente ele leva lá para as trevas. Abriu o baú que está lá e traz tudo à tona de novo. Agora ele ouve da boca do crente algo que estava lá nas trevas. O crente foi lá com um gancho, deu saudade e puxou para os dias atuais. Agora se prepare, vocês agora entraram num ringue do diabo que ele preparou, um ringue muito famoso. Os holofotes, o inferno em peso está ali assistindo. Agora como é que o diabo vai trabalhar? Ele é um ser espiritual. Ele manipula a mente. Ele vai levar com que a mente produza sons, que é a palavra. E aí eu dei uma autorização a quem está comandando aquela batalha ali, a arena do diabo. Você está lembrado? Está aqui dentro. É isso aí, crente. Agora você chegou para o que queria. Você está vendo? Oi, ele já está lá. Deixa eu injetar mais. Abre aí, vai lá. Eu só posso agir dentro desse ringue aqui se você me der autorização. Faz o seguinte, crente, usa a palavra aí. Porque já viu desavença de crente como é que é? Às vezes vai para a palavra, né? A palavra vai dando forma, igreja. E aí vai a ira. Somos nós mesmos que demos autorização. Nós entramos nesse ringue. Nós estamos nesse ringue brigando. E a gente esquece que existe uns holofotes do diabo, milhões de demônios ali. Vai lá. Vai, crente. Já te visguei já. E na hora que nós passamos da forma, o diabo, exatamente, ele controla totalmente a nossa alma. A nossa mente agora está controlada. Há uma ação diabólica agora. Há uma influência satânica agora sobre aquele crente.
Mas ele não quer parar por aí. Ele quer causar estrago. O estrago que ele quer causar é a destruição da nossa vida. Ele quer derramar sangue. Cada gota de sangue que um tira do outro são alimentos para ele, igreja, pactos. Você sabia, na hora que você tira sangue do outro, aquele sangue que derrama ali são pactos de sangue feito entre o homem e Satanás. No momento que uma desavença, uma briga vai chegar ao ponto de sangue ser derramado, no mundo espiritual já foram feitos lá pactos, no mundo das trevas, de sangue. E aí só o outro sangue para desfazer esse pacto, o sangue de Cristo. Aí só a misericórdia de Deus que vai entrar em ação. Derramou uma gota de sangue, ele quer mais, ele quer beber sangue. O mundo espiritual, igreja, sangue é vida. O sangue que corre nas nossas veias são físico, são substâncias físicas, mas representa vida. E quanto mais vida sai, o mundo espiritual recebe a legalidade para comandar isso. Quanto mais ódio sai, ele fica mais forte. Quanto mais sangue sai, o pacto está mais firmado. Como é que ele vai sair de uma situação dessa? Há um preço depois disso. E ele não vai sair de graça daquela vida. Antes que ele saia, ele vai tentar derramar mais sangue, destruir mais coisas na nossa família. Eles não saem, porque houve pacto de sangue. E aí quando um ser humano que está brigando dá um tapa na cara do outro, é físico com físico, mas é a reação de dois seres espirituais totalmente manipulados por Satanás. Como o diabo, amada igreja, ele não tem como agir sem estar no corpo físico. E quanto mais o corpo físico sente dor, ele está mais feliz. E a felicidade do diabo é a dor de um ser humano. Pode falar, irmã. Microfone, por favor. É verdade, pastor. Com relação a isso, eu queria só acrescentar sobre o que o senhor está falando, esse campo de batalha na mente, né? Tem até um livro que fala sobre isso, Joyce Meyer. E é muito interessante quando a gente percebe essa estratégia maligna, porque uma das coisas perspicazes que ela fala é: pense no que você está pensando. Nem tudo que você pensa é você que pensa. O inimigo, ele tem o poder de projetar pensamentos, ideias perturbadoras na nossa mente que conseguem tirar a nossa paz. Ele nos estuda enquanto inferiores, pessoas que se sentem com complexo de inferioridade. Basta um olhar e ele diz: ó, ela está achando você feia. E ali acaba o seu emocional naquele dia, né? Basta um outro olhar, ó, ela está falando de você. Eles estão rindo ali de você. E você já acha que é com você realmente. E quantas pessoas entram em mazelas emocionais fortíssimas, que é como o pastor Jair se iniciou falando, acabam beirando o hospício, né? Então nós devemos realmente estar tentando entender isso, como o pastor está falando nesta manhã, e combater isso, porque nós somos capazes. Se não somos nós que estamos pensando, a gente consegue, em nome de Jesus, repreender esse tipo de pensamento com a palavra. A palavra que é viva e eficaz, mais afiada do que a espada de dois gumes, e ela é capaz de atravessar as divisões da alma e do espírito, juntas e medula, e cumpre o seu propósito. E nós conseguimos, com a palavra, repreender esse tipo de pensamento. Em nome de Jesus. Cuidado com o pensamento que você pensa. Imagina, não é com o seu pensamento não, é ter o cuidado com o pensamento que você pensa, que nem tudo que reluz é ouro. A nossa mente já nos enganou muito.
E até quando vai nos enganar? Até quando você vai criar um monstro para você brigar? Até quando você vai entrar dentro desse ringue? Até quando? Quantos pensamentos a respeito de pessoas tivemos que não tem nada a ver com o nosso pensamento? Ou não? Quantas coisas eu pensei a teu respeito que esses pensamentos eram irreal? Você entende agora? Cuidado com o pensamento que você pensa, que nem tudo que você pensa, esses pensamentos vêm de você. Tem algo lado a lado com os seus pensamentos. Tem hora que os seus pensamentos não é os seus pensamentos, é o pensamento do diabo. Pensamento é físico. Tudo que você pensa é físico. Quem pensa é a tua alma. Se todos entendessem isso, a vida de muitos crentes está travada, porque você pensa o que você pensa está correto. Você sabe por quê? Porque o pensamento paralelo ao nosso pensamento é o pensamento do que nos acusa. Só um momentinho só. Isso, Ana. Irmã, vai chegar, vou dar o microfone para você falar. Parei, só um pouquinho. Quem é o nosso acusador? Ele é físico ou espiritual? Se ele é espiritual, ele, como ser espiritual, ele precisa de uma legalidade para agir no físico. Nós somos um ser espiritual dentro de um ser físico, não é isso? Eu que sou um ser espiritual, eu que autorizo o mundo espiritual interferir na minha vida. Paralelo ao meu pensamento tem um outro pensamento, querendo ganhar forma e domínio do meu pensamento. Ele quer substituir o meu pensamento. Então, quando esse pensamento paralelo, porque nem tudo que a gente tem que ter cuidado com tudo aquilo que nós pensamos. Uma frase que a irmã falou agora: ter cuidado com o nosso pensamento, que nem tudo que ele pensa é o nosso pensamento. Então há um pensamento paralelo, tomar a forma do nosso pensamento, o lugar do nosso pensamento, para que tudo seja errado na nossa vida. É aí que entra o acusador. É esse pensamento paralelo que toma o lugar do nosso pensamento, que vai passar a acusar o nosso pensamento, através de coisas até que você não fez. Fala, irmão. A gente julga as pessoas pelo que a gente vê e não por conhecer. Entre saber quem você é e conhecer você é diferente. A gente está vendo as pessoas conversar e estamos julgando ela da maneira que, sem conhecer a pessoa. Isso. Então há uma diferença entre saber quem tu é e conhecer quem você é. Verdade. Efésios 5:8. O mundo que eu e você fazia parte era aquilo ali. Se você não crê que saiu daquele mundo lá, o problema é teu. Então vai viver desse problema aí, trevas. Paulo disse assim: uma coisa eu aprendi, que esquecendo das coisas que ficaram para trás, não foi isso? E prossigo o quê? Para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que Paulo fez?
quando ele era trevas, matava os crentes. Consentiu na morte de Estevão. Odiava a igreja do Senhor. Ele disse que esqueceu daquilo ali. Ficou para trás. Ele agora prossegue para o alvo. E por que nós crentes estamos sempre andando para trás? Cuidado com tua mente. Você está vendo o quanto nós precisamos reavaliar nossa vida todos os dias? Converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Você sabe que tipo de treva ainda está grudado na tua vida, e só o Espírito Santo é quem vai te dar força para isso. Você não sabe, converse com o Espírito Santo. Na hora que você estiver conversando com o Espírito Santo, botando para fora os seus podres, porque ele sabe, não se preocupa não, que o diabo, ele não ouve. Você está diante da luz. Espírito Santo, eu tenho mágoa de uma pessoa. Espírito Santo, tem pessoas que estão travadas na minha vida. Espírito Santo, tem coisa ainda que... esse socorro que você pede ao Espírito Santo, você está imbuído numa luz que as trevas não te ouvem. Você está falando diante da luz. A luz vai iluminar porque você está pedindo. A primeira coisa é que nós temos que apresentar a Deus esse fruto de arrependimento dentro de nós, para que nós não passemos o tempo todo dentro da igreja ligado àquilo ali, às trevas. É uma luta constante, igreja. De cada 10 pensamentos que passa pela tua cabeça, faz uma análise. Quantos são positivos e negativos? De cada 10 pensamentos, de cada 10 palavras que saem da sua boca, avalie isso. A Bíblia diz que há um membro que está entre os dentes, que ele pode pôr em fogo uma floresta. Por quê, pastor? Porque a palavra é espiritual. A palavra é um tiro de escopeta. Por isso que o diabo se utiliza de palavras para atingir pessoas. Dificilmente uma pessoa contaminada vai limpar outro. Uma pessoa contaminada, a tendência é contaminar mais. Uma pessoa suja, a tendência é sujar mais pessoas. Porco, pega ele, tira de um chiqueiro, dá um banho, dá uma escovadazinha lá, passa um perfume, ajeita ele, um shampoo, solte ele de novo. Ele volta para onde? Nós não somos porcos, igreja. Nós somos ovelha de Cristo. Você não é porco para ir naquela sujeira. Qualquer problemazinha, vai buscar reforço onde? No chiqueiro lá. É isso. A tua confiança está onde? Na hora dos teus problemas, tu corre para a luz, ou tu corre para lá, para o chiqueiro? Ovelhas vem sempre aqui. Porcos vai sempre para lá. Desculpa, é até forte essa palavra. Vocês não são bodes, vocês são ovelhas. Os bodes eram, no dia do juízo final, apartados e lançados nas trevas. Na hora que as coisas apertam, onde é que você corre? Para aqui ou para lá? Não dê forma a Satanás, porque existe uma plateia torcendo pela tua desgraça. É só isso.
No dia que nós, como igreja, como servo de Deus, começarmos a compreender a palavra de Deus, a nossa mente passa por um processo de renovação. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Até hoje muitos não entenderam que a tua luta continua sendo com as pessoas, invalidando a palavra de Deus, invalidando a luz e sempre buscando reforço nas trevas. É ali onde que está as piores desgraças: separação, adultério, morte, problema psiquiátrico. Aquele chiqueiro tem de tudo ali. Entende, igreja? Aquele que vem após mim. Marcos 8, 34. A palavra de Deus é tão extensa, é uma profundidade tão grande, igreja, que a gente só está ali e chamando a si a multidão com os seus discípulos. Disse-lhe: se alguém quiser livre arbítrio, se alguém quiser, nem todos aceitam esse convite de Deus. Muitos que aceitam esse convite é para ir até Jesus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. Estão interessados naquilo que Jesus tem para dar, mas não estão interessados naquilo que ele é para nós. Todo crente que compreende que nós iremos ao Senhor não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é, esses permanecem. Esses permanecem no dia da luta, da dificuldade, da escassez. Esses sempre vão confiar, porque não estão em busca daquilo que Deus tem para dar, mas para aquilo que Deus é, para aquilo que Jesus representa para você. Livre-arbítrio. Alguém quiser vir após mim. O convite é para todos, mas nem todos querem. E nem todos procuram entender o chamado de Deus. Eu entendo o que Deus, quando Deus me chamou, eu tinha apenas ali 7, 8 anos, que o Senhor me usou para orar em um bebezinho que estava com os olhos todo em pus, desenganado dos médicos, para morrer em casa. Estender as mãos e o Senhor curou aquela criança. O Senhor te chamou para determinadas funções dentro do seu corpo. E muitos crentes até hoje não perguntou ainda para que Jesus te chamou. Senhor, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Quem diz que o Senhor chama capacitados? Ele nunca chama os fortes, Ele chama os fracos para vencer os fortes. Ele nunca contou com um exército para vencer uma guerra, Ele sempre contou com um soldado para vencer uma guerra. Nunca se sinta, igreja, incapaz. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes tem crente: Deus, eu sou... Já viu aquela oração de crente que faz assim: eu sou o cocô do cavalo do bandido, né? Eu sou um estrumo, eu sou... Quem disse? Isso é oração de derrotado, igreja. Eu sou a mosca do cavalo do bandido. Ah, Deus, eu sou um pó, sou uma miséria, sou um estrumo. Quem te chamou, igreja, foi Jesus. E Ele nos chamou buscando ver em nós, amada igreja, o fruto do arrependimento, para que nós possamos ser imitadores dele. Sejai os meus imitadores. Não é ser estrumo de animal, não. A mentalidade hoje como é que é?
Eu posso. Eu consigo. Eu posso em nome de Jesus. Eu posso. Eu posso. Semana passada, eu estava no trabalho, acho que foi quarta-feira, e uma colega do trabalho disse: pastor, meu irmão passou um mês internado. Eu disse: como foi? Eu não sabia. Foi, pastor, ele está em casa lá, que só esperando a morte chegar. Não tem mais jeito. A família toda está preocupada. Ele mora onde? Não, ele mora ali, me dá o endereço. Vou lá agora. E eu disse na cara da irmã dele, uma colega: eu vou lá e no nome de Jesus Cristo, o Senhor vai trazer uma resposta daqui a pouco. Mas eu fui com tanta convicção. Quando eu cheguei lá, o rapaz, para chegar para me atender, foi uma luta. Andar, sem poder. Senta aqui. A palavra de Deus foi suficiente, igreja, para transformar a vida dele. A luz que chegou ali foi o suficiente para ele ser curado e liberto. 20 minutos depois, ele já estava andando, descendo escada, foi na rua, foi para cá, e do lado um crente que mora. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Olha, irmão, Deus colocou você do lado aí para cuidar desse homem. Aí ficou lá chorando depois. Você pode, igreja. Quem te chamou é quem cuida de você. Quem te chamou, amada igreja, é aquele que você tem que sempre ver como representante da sua vida. A condição ali, você sabe que é livre-arbítrio. Você faz da sua vida o que vocês quiserem. Quer continuar falando palavras malditas? O problema é teu, a conta vai chegar. É uma discussãozinha entre o casal, vai lá para aquele baú lá, o problema é teu, você vai porque você quer. Agora, quando você voltar ao estado presente, tu vai trazer consequência. E quem tem que engolir é você. E muitas vezes você não quer engolir sozinho, você quer dividir com a família. Não é verdade, Irã? Então eu vou ter que ter muito cuidado no que eu vou falar. Porque eu entendo agora que quando eu abro a minha boca para falar, a minha palavra espiritual vai no mundo espiritual, não de Deus, do diabo. Eu vou dar forma ao diabo na minha vida. E ele vai me levar a um ringue, para eu estar brigando com as pessoas. Ah, pastor, mas eu não consigo. Tu já está derrotado aí. Você já invalidou a tua fé. Você está dizendo que Deus não existe para você. Ah, estou cansado. Você está dizendo que tem um Deus que não pode te dar força. Cada palavra disso vai se acrescentando na sua vida, igreja. Maldição, só isso. Vai lançando. Tu está plantando todo dia, plantando. Diz a Bíblia que há consequências de pecado que acontecem no ato, e outros se manifestam depois. Está lá em Timóteo. Dê um exemplo, sim, irmão. Às vezes a gente vê uma pessoa precisando de ajuda e a gente fala assim: fulano está em maus lençóis, fulano está desesperado. A gente não diz assim: fulano está precisando de ajuda, vamos fazer por onde ir lá ajudar ele. Porque é mais fácil até criticar, né? E usar de negue a si mesmo. Aqui está o problema. Não existe evangelho sem renúncia. Agora chega o momento de você renunciar a esse passado, igreja. Abolir esse passado da tua vida. Abolir esse passado sujo. Ô Leo, você está com saudade do que você era antes? Tem não saudade? Imagine, Leo já foi ex-traficante. Imagina ela com saudade de voltar ao tráfico de novo. Ia entrar em certos lugares e naquele lugar ali eu
e eu não via o perigo. Hoje em dia eu tenho medo. Hoje em dia eu tenho medo, não tenho saudade, porque eu sei que se eu voltasse atrás, ou eu já estava morta, ou na cadeia de novo. Entendeu? Então não sinto não, falta não sinto saudade de jeito nenhum. Não é por isso que o diabo não volta em tempo para tentar criar uma situação. Ele aperta as coisas, mas o passado não lhe pertence mais. É verdade. Ele causa situações para que você olhe assim, vá fazer isso de novo e você bota sua mente em Cristo. Não, Senhor, não vou. Amém. Que saiam daqui hoje. Que vocês saiam daqui hoje levando consigo essa responsabilidade. A tua mente é a mente de Cristo. A tua mente é quem dá legalidade ao mundo espiritual. A tua fala apenas carimba o que vai acontecer na tua vida. Não esqueça isso. A tua fala é o selo de autorização do que você vai receber do mundo espiritual. Já vamos encerrar. Porque qualquer que quiser salvar a sua 34. Se alguém quiser após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não existe evangelho sem cruz. Não largue a cruz. A mão de um cristão tem que estar sempre ocupada com a cruz. Na hora que você esvazia a sua mão da cruz, é o momento que você vai lá para aquele baú cheio de coisa velha lá, para trazer à tona. Honre esse Deus que te chamou, ainda que tenha que pagar o preço. Pague diante do Senhor. Um testemunho que o pastor sempre dizia para nós, assim, que o acusador um dia vai na frente, na presença do Senhor, e começa lá a escrever todos os teus pecados, te acusando, que é o acusador. Você fez isso, você fez isso, você fez aquilo na presença de Deus. Como é que você vai salvar esse homem? Aí embaixo, o pecador arrependido escreve: você esqueceu de uma coisa, Satanás. É verdade, tudo isso eu cometi mesmo, mas você esqueceu de uma coisa: o sangue de Cristo Jesus me libertou de todos esses pecados. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Vamos agradecer a Deus. Como seria bom se toda a igreja estivesse aqui. Saiam daqui convicto, amada igreja. Aquele que te chamou é o que te capacita. Aquele que te chamou, amada igreja, chamou no momento que você estava mais difícil da sua vida. Senhor Deus Pai, eu quero agradecer a Daniela Leite, que está nos assistindo, a Cíntia, a Joselita, a Rita de Cássia, a Meris Lima, aniversariante, a irmã Sheila, aniversário da irmã Sheila, a da Alemanha. A Elisete está nos assistindo, Clécio e Adriano Santos. Quero agradecer a todos os internautas. Recebe esta palavra. Cuidado com tua mente. Cuidado com tua mente. Analise o que vocês estão pensando. Nem tudo que você está pensando é um pensamento correto.